Estou sendo perseguido. Meu patrão não gosta de crente, eu estou sendo perseguido. Na verdade, fui demitido. Estou aqui por isso, que eu fui demitido. Você trabalha onde? Lá na fábrica, não sei de quê. Ah, né, mas eu conheço o dono da fábrica. Ele é um irmão nosso, crente, mas ele não gosta de empregado crente, não. Eu fui demitido. Eu disse, papai, não é possível. Aí liguei para o homem lá e disse, olha, irmão, estou vindo tudo bem. Você demitiu aí fulano de tal, que é nosso irmão em Cristo e tudo? Disse, demiti, pastor. Mas é nosso irmão, por que isso? Pastor, ele é o pior empregado que eu tenho aqui. O cara chega tarde, falta ao trabalho, não entrega o que a gente manda fazer, e usa o tempo para ficar querendo converter todo mundo, fazer reunião de oração aqui e tudo. É o pior empregado que eu tenho, pastor. E aí o cidadão estava no meu gabinete dizendo que ele estava sendo perseguido porque ele era crente. Não, está sendo perseguido porque é um péssimo empregado. Então, quando você estiver sofrendo, você pergunte o porquê você está sofrendo, porque boa parte dos sofrimentos que nós passamos, fomos nós mesmos que causamos decisões erradas, pessoas erradas, no local errado e da maneira errada. E a consequência vem, e nem sempre ela é agradável. A consequência vem. E aí lá vai a gente chorar aos pés de Cristo, dizendo, estou sofrendo porque eu sou crente. Você não está sofrendo porque é crente. Você está sofrendo porque você é assassino, ladrão. Estou lendo aqui. Você é assassino, ladrão ou malfeitor. Aí você já vai dizer, pastor, eu estou livre da lista. Porque assassino eu não sou. Nunca matei ninguém. Ladrão não sou, porque eu nunca roubei ninguém. Malfeitor eu também não sou um malfeitor. Pedro, na verdade, está citando aqui 3 crimes que eram previstos na lei do Império Romano e passíveis de processo, prisão e até morte. Né? Ele cita isso aqui. Então, ele está dizendo para os crentes, olha, que se vocês estiverem sofrendo aí, nessa sociedade, que seja porque vocês são cristãos, e não porque vocês quebraram a lei do Império Romano. Vocês fizeram alguma coisa que a lei proíbe. Que vocês têm que ser cidadãos exemplares. Você está sendo perseguido, está sendo processado porque você fraudou o imposto de renda, não vá dizer que você está sendo perseguido porque você é crente. Você está sendo perseguido porque você é ladrão. Você é ladrão, ou qualquer outra coisa aí. Então, que não seja por isso. Aí você vai dizer, pastor, olha, assassino, ladrão, malfeitor, escapei. Peraí, mas o versículo não acabou, né? Ou como quem se mete na vida dos outros. Pense num povinho metido, que é o evangélico. Tem opinião para tudo. Nas redes sociais é o pessoal que me cansa mais. Eles têm opinião para tudo, se metem em tudo, sai dando, e não é falando, e às vezes em tom grosso, né? Grosso e insultuoso, xingando as pessoas e insultando. Eu me lembro bem quando a presidente era Dilma, eu ficava... É claro, eu não gostava de muita coisa do que a presidente fez, mas eu tinha o direito de dizer o que eu pensava a respeito disso, mas eu sempre lembrava que a Bíblia diz que a gente tem que respeitar as autoridades. Mas eu tinha amigos, colegas pastores, que xingava, zombava, escarnecia e falava de uma forma que eu creio que não está de acordo com a palavra de Deus. Não está. Se a gente vai sofrer, a gente tem que sofrer por causa do Evangelho. Tá? Então, quando você está sofrendo por causa do Evangelho, você pode chegar... Tudo isso aqui aplica a você. Se você está sofrendo por causa do Evangelho, você é feliz, o Espírito de Deus está sobre você, você está unido a Cristo, quando Ele se revelar em glória, você também vai participar, e Deus está usando tudo isso para provar a sua fé, e no final Ele vai fazer de você uma pessoa mais madura. Mas se você está sofrendo por outras coisas, como dessa lista aqui, o que você tem que fazer é chegar primeiro diante de Deus e dizer, Deus, dou um filho teu arrependido, eu peço perdão pelos meus pecados, por isso que eu fiz errado, eu vou colocar isso em ordem. E esse Deus maravilhoso, Ele pode transformar o seu erro em canal de bênção, como está aqui.
Mas é necessário arrependimento e mudança de vida para que isso aconteça. Senão, você vai sofrer as consequências dos atos que você cometeu, se não houver arrependimento genuíno e retorno a Deus. Mas, ainda nesse ponto, verso 16, se você sofre como cristão, não se envergonhe disso. Lá na universidade, por exemplo, você é a única da sua classe que ainda é BV. É a única da sua classe que ainda é BV. Vocês não sabem o que é, né? Não acompanham os filhos de vocês? Boca virgem, né? Como eles chamam. Você é a única da sua classe que ainda é BV. E aí todo mundo fica em cima, né? Zombando, escarnecendo, tirando onda com você. Você não foi para a cama com ninguém ainda, porque você sabe o que a Bíblia diz a respeito disso. Então, se você está sendo injuriado, perseguido, especialmente se for rapaz, né? Se for rapaz é pior ainda, porque aí vem outras insinuações. Mas se você está sofrendo na universidade, por exemplo, por causa da sua conduta moral reta, isso não é motivo para você passar vergonha, porque às vezes chega em casa envergonhado, né? Ou então fica envergonhado. Não é motivo de passar vergonha, pelo contrário. Se sofrer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus com esse nome. Deus, muito obrigado pelo privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. Te dou graças pelo privilégio de eu estar sofrendo aqui na universidade pelo nome de Cristo, estar sofrendo aqui na fábrica, estar sofrendo aqui no meu trabalho pelo nome de Cristo, porque eu não faço certas coisas, porque eu não cedo ao erro, eu não me envolvo com determinadas coisas que são contrárias à tua palavra. Então, se você está sofrendo pelo nome de Cristo, não fique com vergonha, jovem, adolescente que me ouve. Não fique envergonhado, pelo contrário, considere como um privilégio poder sofrer pelo nome de Jesus Cristo. E os pais deveriam ensinar isso aos filhos também. Agora, o quinto ponto, está indo rápido, viu, irmão? O sofrimento vai terminar daqui a pouco, só tem 2 pontos ainda. O quinto ponto está no verso 17 e 18. E ele quer dizer mais ou menos o seguinte: Deus, quando julga, ele começa com a casa dele. Olha só. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo, para ilustrar esse ponto aqui. Eu, quando conheci a Minka, minha esposa, foi amor à primeira vista. Eu nem sabia que ela era a filha do reitor do seminário, e eu era candidato a seminarista. Eu não sabia que ela era filha do reitor, uma das 6 filhas do reitor, a mais bonita, por sinal. Né? Eu não fiquei apaixonado por ela, e quando eu saí atrás para descobrir quem era, descobri isso aí. Né? Eu disse, mas que maravilha. Né? Agora, o que era bom ficou melhor ainda. Né? Então, eu quero casar com ela, e ela é filha, além de ser filha de pastor, é filha do reitor do seminário. E então nós começamos a namorar no primeiro ano, primeiro semestre, uma ocasião lá. O pai dela, o reverendo Francisco Leonardo, me chamou no meu escritório. Gente, eu tremi de cabeça aos pés. Aí ele disse, meu filho, eu quero lhe dizer o seguinte: a partir de hoje, eu vou lhe tratar com muito mais rigor e dureza do que eu trataria qualquer outro seminarista, porque eu não quero dar margem para as pessoas dizerem que eu estou fazendo jogo mole com você, porque você é meu genro. Então, a partir de hoje, é fogo, fornalha e ranger de dentes. Pode ter certeza disso aí. Vou lhe tratar. E foi mesmo, irmãos. Foi 4 anos. E aí ele apontou para o chão, atrás da porta. Ele tinha pendurado um quadrinho, o tamanho daquela tomada ali, daquele tamanho mais ou menos. Tinha um quadro com algumas coisas escritas lá. Ele disse, lê aquilo ali. Eu sou alto, né? Eu não tinha como eu ler. Então, o que é que eu tive que fazer? Tive que me ajoelhar. Me ajoelhei e li. E estava escrito lá, Gálatas 2:20. Não eu, mas Cristo. O eu, era a espinha de um homem bem orgulhoso, assim, ó. E Cristo
era as costas de um homem completamente curvado. Não eu, mas Cristo. Quando eu estava vendo aquilo ali, ele veio por trás, colocou a mão sobre minha cabeça e disse: Senhor, aqui está o teu servo ajoelhado diante de ti, humilde, guarda ele do orgulho, da arrogância e assim por diante. E a pauleira começou, durou 4 anos até eu me formar. É isso que Pedro está dizendo aqui. Que Deus, quando começa, ele começa com a gente. Que Deus é muito mais rigoroso conosco do que com o mundo. Já tinha pensado nisso? Ele é muito mais rigoroso. Por quê? Porque no dia do juízo, ele não quer dar brecha para que os ímpios se levantem e dizem: mas o Senhor tolerou o pecado de Davi, não tolerou o meu. O Senhor tolerou os pecados de fulano, mas não tolerou os meus, está me mandando para o inferno. Deus não vai dar brecha para que a sua justiça seja questionada, porque aqui nesse mundo, aquilo que ele deixaria passar no ímpio, ele não aceita nos seus filhos. Não é isso que está dito aqui? A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A casa de Deus aqui é a igreja. Deus não tem uma casa, né? A casa aqui é a casa espiritual, é a igreja. A ocasião de começar o juízo pela igreja é chegada.